indicando livros por Drops Literária. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e bora para os momentos indicações. Eu trouxe aqui alguns livrinhos que são indicações divididas por Drops Literária. Eu separei aqui 3 drops que eu amo demais, eu adoro esses tipos de drops nos livros, então assim, separei essas indicações e eu espero muito que vocês gostem, então bora lá! E vamos começar com o primeiro Drops, que é um Drops assim, que todo mundo ama, e eu, óbvio, eu amo, que é o Enemies to Lovers, ou seja, de inimigos para amantes. Eu adoro quando no início do livro os personagens literalmente não se gostam, se odeiam, mas no final eles acabam se apaixonando. Nessa tropa eu escolhi 2 livrinhos que se encaixam aí nesse Enemies to Love, e com a minha primeira indicação, que é Alchemais. Sim, gente, esse trambolho, esse calhamaço aqui. Aqui, basicamente, é uma história de Enemies to Love. Nós temos 2 protagonistas, onde eles simplesmente lutam em 2 guerras opostas, né? Eles lutam cada um com os seus lados na qual eles acreditam. Só que o que acontece é que eles 2 não se gostam ali de início, eles não se dão bem, até porque, né, eles são praticamente de lados opostos da guerra. Mas é claro, com o desenvolvimento deles, eles ali se conhecendo e tal, eles 2 vão acabar aqui se apaixonando. Apesar, né, de que muita gente que lê o livro odeia a história, não gostam, porque nesse livro tem diversos gatilhos, tem diversas temas muito sensíveis e muitos, assim, pesados. Então, assim, tem muitas pessoas que não gostam, mas acontece. E Alchemais, pra mim, ele encaixa muito nesse de Enemies to Lovers, porque os 2 praticamente não se gostam ali do início, mas, né, eles acabam ali que se vão vendo, criando de uma maneira romanticamente, eles se apaixonam por conta, né, do desenvolvimento dele, porque cada um ali, né, tá em trás de um único objetivo, mas enfim, Alchemais, gente, é maravilhoso, eu super indico. Leiam, porque é uma história assim que eu amei demais. E é bastante crua, porque os personagens sofrem. Aqui, todos eles sofrem, não tem nenhum minuto de paz. Mas enfim, Alchemais sim é um Enemies to Lovers que eu amei demais. E já com outro livro que também tem ali aquele Enemies to Lovers de respeito, que é De Sangue em Cinza. Sim, gente, nesse livro aqui nós temos 2 protagonistas, onde basicamente eles não se dão bem, não se gostam. É uma história onde nós temos aqui a donzela, onde ela não pode falar com ninguém, tá com uma roupa branca, e ela literalmente não pode interagir, porém ela quebra todas as regras ali por detrás, porque ninguém sabe. E é claro que o guarda dela que ela tinha acabou que se perdendo e acabou que sendo substituído por um outro. E esse guarda na qual foi substituído, ela literalmente não vai com a cara, não gosta dele. E é claro, eles 2 acabam que se amando, se apaixonando, eles se envolvendo, e realmente é aquele Enemies to Lovers de respeito. Eu realmente adorei essa história. Basicamente é um esquema de pirâmide muito grande, mas enfim, gostei bastante do livro e realmente é uma boa indicação aí para quem gosta de uma boa fantasia. Apesar que esse livro também é um belo de um calhamaço, ele tem quase 600, 700 páginas e assim, gente, é uma história muito bem desenvolvida e eu deixo aqui minha indicação para vocês. E já com o próximo Drop Literária, que é o Grumpy e Sunshine, ou seja, o raio do sol e o rabo gen. E é óbvio que eu ia colocar aqui o maioral de todos, que é o assistente do vilão. Aqui se encaixa muito nessa trope de Grumpy Sunshine, porque basicamente a Eve é aquela raio de sol, super alegre, super otimista, sabe? Sempre super simpática, faz amizade com todo mundo, enquanto o nosso queridíssimo vilão aqui do livro, ele é praticamente um rabugento, tá com raiva de todo mundo, tá sempre com a cara fechada. Então, assim, assistente do vilão é uma coisa maravilhosa. Eu indico muito para quem ama fantasia, para quem nunca leu nada de fantasia e quer começar a ler, eu indico muito Assistente do Vilão, porque ele é um livro assim maravilhoso. Você ri bastante,
você vê como a Eva ela é super alegre, divertida, amável, enquanto aquele vilão ele é super rabugento com todo mundo, menos com ela, gente. Ai, é muito maravilhoso. Então, se encaixa muito aqui nessa trope. Gente, leiam Assistente do Vilão, porque é uma história maravilhosa e não vejo a hora de ler O Adversário do Vilão. Ai, meu Deus, ansiosíssima. E já a minha próxima indicação para essa trope, que é o Koro e o Roshinol, que faz parte ali da série Morrendo de Amor, que é um dark romance, onde nós temos aqui serial killers que ele acabam, né, se apaixonando, se envolvendo. Aqui nós temos dois protagonistas, que é a Laki, que é a melhor amiga da primeira protagonista do primeiro livro, que é o Cutelo e Corvo. E nós temos o outro protagonista, que é o irmão do primeiro protagonista de Cutelo e Corvo, que o nome dele é Lente Kane. Ele praticamente é um rabugento, ele vive com cara fechada, ele não é muito de falar com as pessoas, ele é muito na dele. E já Laki é uma cantora, ela é super divertida, alegre, muito animada. Porém, o que acontece é que eles dois vão entrar ali num casamento de conveniência, porque tá acontecendo vários assassinatos e estão praticamente pra cima da família dela. Então, não só pra ela, mas da família do irmão, né, de Laki, né, porque ela quer muito proteger a sua melhor amiga, que é a Loene, e ele também quer proteger o seu irmão, que é o marido da Sloane, né. Gente, não é spoiler, porque isso acontece no primeiro livro, tá bom? E assim, então eles dois vão entrar nesse casamento conveniente por benefício próprio de tentar proteger, né, ambas famílias ali, as pessoas na qual eles amam. Porém, esse casamento de conveniência acaba aqui se transformando ali em um relacionamento, eles acabam se envolvendo, eles acabam se apaixonando. Então, assim, eu amo demais esse livro, tô louca pra ler o terceiro e o último, né, porque é uma trilogia. Então, assim, pra quem gosta, né, de romance, dark, mas é aquele romance super levezinho, divertido, cheio, né, de humor, esse livro, ele tem tudo. Então, fica aí a minha indicação. E já com a última trope que eu escolhi, que foi o fake dating, ou seja, o namoro de mentirinha. E nessa trope eu escolhi dois livrinhos. Um foi uma leitura bastante recentemente, que é o Maioral desse ano, que tá fazendo muita gente amar o Rocky. Sim, eu estou falando dele. O acordo da série Amores Improváveis. Eu li esse livro antes de sair a série. E, gente, que leitura mais gostosinha. Que livro mais, assim, maravilhoso. Eu amei demais essa história. Tô, assim, pra ler os outros livros da série agora. Eu estou entrando aí nesse universo de rock de novo. Apesar que eu já li ali alguns livros de rock. Mas, assim, gente, quem não ama, né, livros com romances hot e, é claro, com temas bastante sensíveis, até porque aqui, apesar de ser um conteúdo adulto, aqui no livro a gente vai acompanhar dois protagonistas, que é o Graham e a Hannah. A Hannah, ela passou por uma situação bastante delicada lá no seu passado e hoje ela está super bem com essa situação, ela fez bastante terapia, mas ela tem ali um bloqueio na questão do quando ela está fazendo alguma relação com o cara ali, ela acaba que se bloqueando por conta disso, por conta dessa situação. E o Graham, ele passou por uma outra situação onde o seu pai praticamente, né, teve ali uma violência doméstica. Então, assim, os dois, apesar de terem diversas situações, né, no passado, eles dois vão acabar fazendo um acordo entre eles de fingirem que estão namorando. Por quê? Porque a Hannah tá apaixonadinha por um garoto da sua faculdade, da sala, só que ele nem sequer nunca notou ela. Então, para isso, ela precisa da ajuda do Graham. E o Graham também precisa da sua ajuda, porque ele está muito mal na nota da universidade. E, claro, a Hannah foi a única que tirou 10. Então, ele faz de tudo para que a Hannah ensine a ele, para que estude com ele, para ele conseguir tirar uma boa nota e não ficar de fora na próxima jogada do rock. E é claro que com essa questão todinha, eles vão se envolvendo, vão conhecendo um ao outro, e de pouco a pouco o romance deles vão surgindo ali, até que de fato eles acabam percebendo que são apaixonados um pelo outro. Então, assim, é um romance maravilhoso, perfeito, eu adorei demais. E assim, eu assisti a série depois que eu terminei o livro, e assim, gente, tiveram diversas mudanças, né, na série, né, para eles poderem adaptarem com a época de hoje, né, para não ter nada problemático. E assim, gente, eu amei as mudanças, eu gostei bastante. Eu entendi, né, as mudanças, apesar de ter gostado bastante do livro.
Mas assim, de acordo com a minha amiga, né, que é obcecada por essa série, ama demais, ela me disse que como leitora, né, da série, ela não gostou das mudanças, mas, né, se ela como não leitora, ela amou a série. Mas enfim, como eu li recentemente, eu não tenho, assim, muito critério, entendeu? Mas assim, eu amei o livro, maravilhoso, perfeito. Mas também eu amei a série, eu achei a série maravilhosa, bem clichêzinha, do tipo do romance dos anos 2000 e assim, foi maravilhoso. Mas enfim, deixa aqui a minha indicação como fake date para vocês. E já que a minha última indicação para essa tropa, que é um amor, uma farsa de amor na Espanha. Esse é um romance super clichêzinho, do jeitinho que eu adoro, que eu amo. Eu amo esse livro. Quero muito ler os outros livros da autora que eu ainda não li, porque eu quero ter os livros dela na minha estante. E basicamente aqui nós temos dois protagonistas, que é a Catalina e o Aaron. Basicamente eles não se gostam, eles não se odeiam. Porém, todavia, entretanto, aqui nós temos aquele questão de ele se apaixona primeiro. O que acontece é que a Catalina, ela simplesmente fala para sua família que está namorando e que vai comparecer com ele no casamento da sua prima na Espanha. E é claro, ela não tem sequer nenhum namorado. Então o que acontece? Aaron acaba aqui entrando aí num acordo com ela de ele fingir que é o namorado dela, enquanto ela também finge que é a namorada dele para um evento aí. Então, assim, eles dois vão para esse casamento, eles dois estão ali se interagindo, fingindo que são namorados, mas é óbvio, claro, que eles dois vão acabar se envolvendo, vão acabar se apaixonando e assim. É um romance super clichêzinho. Eu amo essa história, eu amo esse livro. Eu li esse livro em espanhol, porque na época o livro nem sequer foi publicado aqui no Brasil, só foi publicado na Espanha. E eu fiquei muito curiosa para ler esse livro, então né, acabei lendo em espanhol. Mas eu preciso passar todas as minhas marcações para cá, mas enfim. Ou talvez reler esse livro em português, não sei, quem sabe. Mas eu deixo aqui a minha indicação para quem gosta, né, de livros de fake date, porque esse aqui é um clichêzinho maravilhoso e eu amo demais. Então, assim, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas são as props que eu escolhi, que são, assim, as mais famosas, que são as que são mais pedidas, né? Que são as que mais leitores buscam e procuram mais em quesito de leitura. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse seu vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.